Olá a todos, Baruch Hashem, com muita alegria começamos mais uma semana incrível de Parashat Vayeshev, uma parashá muito forte, com uma ligação muito grande, muito profunda, sem dúvida nenhuma, com a festa de Hanukkah, que nós iremos começar no próximo domingo, Bezrat Hashem, se Deus quiser. A nossa parashá começa contando Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Canaan. Ela começa contando que Be'etzem, depois de tantos e tantos anos longe da terra do seu pai, de tantos anos longe enfrentando Lavan durante 20 anos, na parashá da semana passada enfrentando seu irmão, enfrentando um pouco antes o anjo do seu irmão, que nós falamos sobre isso também. Pitom Yaakov ele quer, Vayeshev Yaakov, Bikesh Lashevet Beshalvá, ele quer estar um pouco mais tranquilo. E o Rashi explica que nesse mundo os tzadikim não podem pedir para ficar tranquilos. Em outras palavras, quando Yaakov Avinu Vayeshev, ele vai sentar, ele vai querer uma tranquilidade, digamos assim, vem a história de Yosef, que sem dúvida nenhuma é uma história tão forte, é uma história que mostra muito e tem uma ligação muito profunda que nós iremos falar sobre ela em relação a Hanukkah e sem dúvida nenhuma em relação ao que nós temos que fazer na nossa vida. Eu queria começar com uma primeira ideia, que é uma ideia que não tem grandes e grandes novidades, mas é uma ideia que tocou tanto o meu coração que eu queria poder compartilhar com vocês também. A gente sabe que Yaakov Avinu deu para Yosef Ktonet Passim. No início da Parashá está escrito que essas são as gerações de Yaakov e Yosef. E ele tinha 17 anos. Yaakov Avinu, ele passa toda a Torá que ele tem, ele passa todos os ensinamentos que ele teve durante esse ano, e ele coloca os ensinamentos na mão de Yosef. Tem muitas críticas aqui de muitos mefarshim que falam que Yaakov aqui, sem dúvida nenhuma, colocou um pouco mais de amor por Yosef, e meio que deixou o amor pelos irmãos um pouco de lado. Nós não vamos entrar nisso agora, mas ele deu para ele Ktonet Passim. Ktonet Passim é uma túnica especial. E os irmãos olharam aquilo e falaram, como assim? O que está acontecendo aqui? É como se os irmãos estivessem vendo a história mais uma vez se repetir. E eu me explico agora. Quando a gente vê em Avraham, nós vemos que Avraham teve 2 filhos, Yitzhak e Ismael. Um deles, saiu do caminho, o outro seguiu no caminho. Yitzhak teve 2 filhos, Yaakov e Esav. Um saiu do caminho também, e o outro continuou no caminho, normal. De repente os irmãos olham e eles veem que Yaakov, o pai deles, está dando algo de diferente para um dos irmãos. Vayotze dibatam ra'a el avihem. Yosef, ele saía e falava mal dos irmãos para o pai. É muito difícil a gente imaginar como pode ser, mas aqui a gente tem que entender que tem algo muito mais profundo do que só achar que Yosef fazia Lashon Hara. Be'etzem aqui, os irmãos de Yosef e Yosef, eles têm de alguma forma uma discussão de que maneira nós temos que olhar e de que maneira nós temos que entrar dentro do mundo. Yosef, por exemplo, nós sabemos disso, ele dava valor a coisas materiais também, mas ele não deixava de lado a espiritualidade. Yosef, por exemplo, falava para os pais, pai, meu irmão está comendo Ever Minachai, está comendo a carne de um animal vivo. E a discussão, a gente não tem como imaginar que as tribos de Am Israel comiam alguma parte de um animal vivo, que era uma das Sheva Mitzvot, Bnei Noach, uma das 7 Mitzvot dos filhos de Noach, que os nossos sábios receberam, nossos antepassados receberam. Como pode ser que a gente pode entender isso? Então, na verdade, a pergunta aqui ela é muito mais profunda do que só, o meu irmão come a carne do animal vivo. Na verdade, a pergunta é quando um animal ainda ele é considerado vivo. Para Yosef, existia um momento que o animal era considerado vivo. Para os irmãos de Yosef era diferente. Então, os irmãos de Yosef, para eles não estavam comendo a carne de um animal vivo, mas para Yosef, sim. De repente, vêm os irmãos e falam, a história vai se repetir mais uma vez. Mais uma vez vai ter um filho que ele vai sair um pouco do caminho. Nós vamos estar de um lado e Yosef do outro. Ainda mais quando eles veem o amor de Yaakov dentro de Yosef através dessas túnicas. E essas túnicas, sem dúvida nenhuma, elas foram o início de Yeridat Am Israel Le'eretz Mitzrayim, da descida do povo judeu de Mitzrayim. Passim, ela é formada de 4 letras.
Pei, Samech, Yud e Mem. Nossos mefarshim falam que cada uma dessas letras que Yaakov demonstrou para Yosef um pouco mais o amor sobre os demais irmãos, na verdade, vem os sofrimentos que Yosef ele passou. A letra Pei, por exemplo, ela é a letra de Potifar. Ele vai para Potifar, depois a gente conhece a famosa história da esposa de Potifar, do que vai acontecer com ele. A letra Samer são os Soharim, são os mercadores que estão passando e vão querer comprar Yosef e tirar ele. Quando ele sai do poço e vão começar a vender ele e fazer negócio com ele. A letra Yu são os Ishmaelim, filhos de Ismael, que compram Yosef. E a letra Mem são os Midianim, que também Yosef passa por eles até chegar em Mitzrayim. Em outras palavras, a Torá quer dizer para a gente que o gesto de Yaakov, ele foi o início de todo o problema que a gente teve de ter descido para Mitzrayim e de Yosef ter passado tudo o que ele passou. O Midrash, inclusive, faz uma comparação, a gente não tem muito tempo agora para entrar nisso, de como tudo o que aconteceu na vida de Yaakov aconteceu exatamente da mesma forma na vida de Yosef. Aconteceu isso, um irmão odiou ele, e Yosef também, os irmãos odiaram ele. Era mais protegido ou não do pai, o outro... Em Bekitsur, a gente vê que tem aqui uma comparação muito grande. Quando Yaakov pediu para ficar tranquilo, veio a história de Yosef. E agora, eu quero só tentar entrar num ponto muito interessante. Os irmãos saem para poder passear com o rebanho do pai, para poder ir para o campo, e de repente, Yaakov faz um pedido muito estranho para Yosef. Yosef, vai ver como está a paz dos seus irmãos, vai ver como eles estão. Se Yaakov sabia que Yosef já era um pouco diferente dos irmãos, porque ele manda Yosef ver os irmãos. E mais, não podemos esquecer, antes de Yaakov pedir, veio a famosa história dos sonhos de Yosef, que os irmãos, o pai e a mãe, eles estão se prostrando para Yosef, né? E como pode ser? Isso faz com que os irmãos tenham dentro de Yosef um ódio muito grande. Aquele ódio, lembra que a gente falou da semana passada? Lembra que a gente falou de Edom, da Galut de Edom da semana passada? Que a maneira de consertar e de terminar essa Galut que demora tanto tempo é através do amor? Exatamente a gente vê que os sonhos de Yosef, eles na verdade, eles afastam os irmãos dele. E Yosef, quando ele conta os sonhos, ele não tem a intenção de falar, olha, eu vou ficar por aqui, vocês vão se prostrar para mim, eu sou melhor que vocês. Yosef não tem essa intenção. Na realidade, como isso foi um sonho, Yosef pensou que isso era uma profecia. Yosef, na realidade, não pensou. Ele teve uma profecia. E uma das regras que você tem da profecia é que depois que você acorda, você tem que levar isso ao conhecimento das pessoas. Você não pode guardar, porque a profecia é algo divino. Você não pode guardar para você. Então Yosef, ele quis compartilhar. Ele não quis se colocar em cima dos irmãos, ele não quis se colocar numa posição de superioridade. Era exatamente a mesma coisa. Só que o que acontece? Quando os irmãos veem Yosef chegando, Yosef pergunta para um homem, cadê meus irmãos? Ele está em Dotaina e etc. E de repente ele chega. E quando ele chega, está escrito no Pasuk, Vayiru oto merachok. Os irmãos estavam pastorando, de repente eles olham merachok, bem de longe. O beterem ikrav alehem vaitaknulu oto lamito. Os irmãos olharam Yosef tão longe, e naquele momento eles tiveram a famosa ideia de, em primeiro lugar, matar Yosef. De repente vem depois, tem uma negociação, não vamos matar, como a gente vai ter o sangue do nosso irmão na nossa mão, e eles jogam Yosef no poço, e etc, 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 tudo que a gente, de alguma maneira, já conhece essa história. Eu quero me ater numa explicação aqui muito forte, por outro lado, muito simples, do Or HaChaim HaKadosh. O Or HaChaim HaKadosh fala que, quando está escrito, Vayiru oto merachok, eles viram Yosef de longe. O que significa longe? Será que eles estavam na ponta de um lugar e Yosef estava na outra? Será que eles estavam numa distância física tão grande assim? Ou seja, assim que eles olharam, aconteceu isso? Fala Or HaChaim, não é bem isso. Me permitam ler duas linhas do Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh escreve, pessoal, Vayiru oto merachok, perush. Qual é a explicação de que eles estavam longe? Merichuk alevavot. O que estava longe, na verdade, não era a distância física, era o coração deles.
Shelorau kereiat achim leach. Eles não viram ele como um irmão. Eles não viram ele como uma pessoa do mesmo sangue do que ele. Ela que ishmerachok mesmo. Como se fosse uma pessoa completamente estranha, que eles não conhecem. E como eles olharam para ele daquela forma, eles tiveram a condição de fazer o que eles fizeram. De jogar Yosef, e depois de vender Yosef, e matar um animal, e colocar a túnica de Yosef no sangue, e ver todo o sofrimento do pai. 22 anos que o pai sofre pensando que Yosef está morto. E a gente tem que entender que o Ohr HaChaim fala, o problema todo não foi que eles estavam longe fisicamente. A distância entre eles, pessoal, era uma distância que estava aqui dentro. Era uma distância do coração. O coração deles não estavam conectados. Yosef se conectava com os irmãos. Mesmo sabendo que os irmãos não gostavam dele, Yosef cumpre o pedido do pai, ele vai ver a paz dos irmãos, ele quer ver os irmãos. Só que os irmãos não querem olhar o Yosef. Os irmãos não têm proximidade, os irmãos não olham Yosef com um coração de irmão. E sobre isso eu quero falar algo muito importante, pessoal. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores problemas da nossa vida é a distância do coração que a gente tem com as pessoas. E eu não estou dizendo agora somente pessoas da nossa família, que sem dúvida nenhuma nós temos que ter essa proximidade. Eu estou dizendo agora em relação a Am Israel como um todo. Eu estou dizendo agora que muitas vezes a gente olha hoje em dia e a gente vê, uau, tem tantas coisas que acontecem que saem na mídia. Tem o assunto do religioso sionista, tem o assunto do Haredi, do ultra-ortodoxo, tem o assunto da pessoa que não é religiosa. E a gente sente que quando acontece alguma história de um desses grupos, por exemplo, algo aconteceu com os ultra-ortodoxos, os outros públicos, eles vêm como se fosse agora, uau, eu vou falar agora para acabar com ele. Só que na verdade ele está falando do próprio irmão. Ele está falando da pessoa que ele tinha que estar mais próxima e mais preocupada. Ou quando se ele contasse alguma coisa sobre essa pessoa, ele tinha que chorar de tanta tristeza. Mas não, a gente vê que muitas vezes se fala com alegria. Ah, você viu o que aconteceu com aquele público? Você viu o que aconteceu com ele? Vocês viram o que a Tzavá fez? Quando a gente contasse isso, a gente tinha que chorar, pessoal. Não ficar alegre e falar, uau, isso porque ele não pertence a mim. Está errado. E o Yosef, ele quer mostrar pra gente, vamos parar de ter essa distância do nosso coração com as outras pessoas. Vamos passar a nos importar mais com as pessoas, mas que essa importância, ela seja letoelet, ela seja para construir. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa ruim, a gente não deve julgar. A gente tem que ficar triste porque ele está fazendo uma coisa ruim. A gente tem que fazer talvez uma tefilá para que a Kadosh Baruch Hu possa mudar. Para que a gente possa pedir para que Hashem mude isso. Tem uma história muito famosa na Gemara, no Talmud, em Masechet Brachot, sobre Brúria, a esposa de Rabi Meir. Uma história muito famosa. Que tinham vizinhos de Rabi Meir que vinham até ele e ficavam amaldiçoando ele, ficavam importunando ele, falando coisas ruins o tempo inteiro. Chegou um momento que Rabi Meir não aguentou. Ele aguentou um dia, aguentou dois, aguentou muito tempo, depois ele falou, chega. E de repente, Brúria, a esposa de Rabi Meir, ela vê que Rabi Meir ele está rezando. Está rezando com uma kavaná. E ela vira para ele e fala, no, que você está rezando? Ele falou, estou rezando, passuco do Teilim. Itamu chotim. Que os pecadores sejam apagados. Eu quero que eles saiam daqui, eu não aguento mais eles. Fala Brúria para Rabi Meir, você está errado. O passuco não é Itamu chotim. Não é para que os pecadores eles sejam apagados. Itamu chataim. Que os pecados que as pessoas elas têm na vida, que esses sim sejam apagados. Em outras palavras, pessoal, ou seja, eu não tenho que ficar feliz quando alguém faz alguma coisa de errado só porque ele não pertence ao grupo que eu pertenço. Ou aquelas famosas piadas que muitas vezes a gente faz e olha para o outro e mostra. Não, a gente tem que sofrer junto com eles. Porque a gente precisa na nossa vida é aproximar os corações. O Ohr HaChaim aqui ele está dando uma bomba para a nossa vida. Não é distância física. Eles falavam com... Imaginem só vocês, um irmão, alguns irmãos falando com outro irmão,
como se fosse um estranho. Ele está falando, eles são irmãos só na prática, só na teoria, perdão. Mas na prática é como se fosse um estranho. E quando a gente faz isso também, com qualquer pessoa, a gente também está fazendo isso. A nossa irpatiut, a nossa preocupação com as pessoas, ela tem que ser uma preocupação correta. Não para a gente olhar ele e falar, eu sou melhor que você, eu não faço o que você faz. Ao contrário. Sem dúvida nenhuma, ao contrário. O que a gente tem que fazer, pessoal, é aproximar os corações. É estar perto. É mostrar realmente essa importância que a gente tem que ter com os outros. É sofrer quando ele faz uma coisa errada. Não apontar o dedo e falar, haha, tá vendo? Essa é a história de Yosef e dos irmãos. E é por isso que a gente lembra dela hoje. Para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, olhar isso e consertar. Quero agora tentar fazer a ligação com Hanukkah, que a gente, sem dúvida nenhuma, vai nos aproximar. Festa das luzes, festa tão bonita, tão linda, tanto agradecimento que a gente tem que ter por essa festa linda, maravilhosa e incrível que a gente vai passar. Mas, sem dúvida nenhuma, existe uma ideia muito forte trazida pelo Rav Eyal Vered, uma ideia muito, muito, muito bonita. Ele fala que quando nós acendemos a Hanukkah, tem a famosa discussão de Beit Shammai e Beit Hillel, de que maneira nós temos que acender as velas. Se nós temos que acender as velas de uma forma progressiva ou de uma forma regressiva. De acordo com Beit Shammai, por exemplo, de acordo com a opinião da Guemará, nós acendemos no primeiro dia 8 velas e depois nós vamos descendo. Porque o milagre no primeiro dia é muito maior de encontrar o par, né, de encontrar o azeite e de acender a Hanukkah e etc. Vem Beit Hillel e fala, não. O milagre ele foi grande. Só que cada dia que o milagre durava mais, o milagre ele ainda era maior. Então qual é? Mosif veolech. Essa é a halachá. É assim que nós fazemos. No primeiro dia acendemos uma, no segundo 2, no terceiro 3 e assim sucessivamente. Só que dentro da Hanukkah tem uma figura que é o famoso Shamash. O Shamash no último dia, na realidade, quando nós acendemos, né, no último dia de Hanukkah 8 velas, na realidade nós temos 9 velas. É óbvio que o Shamash ele é um acessório, ele vem para você usar ele para alguma coisa diferente. Só que existe uma explicação aqui muito interessante, muito linda, sobre a festa de Hanukkah e sobre a Parashá que a gente se encontra também. A Parashá que a gente se encontra, pessoal, é a 9ª Parashá do Sefer Bereshit. Podem contar e podem acreditar em mim, é a 9ª Parashá do Sefer Bereshit. E quando nós chegarmos no último dia de Hanukkah, nós também iremos passar pelas 9 velas. Terão as 8 velas acesas e mais o Shamash. Existe aqui algo muito bonito. Quando a gente fala sobre o número 7, a gente pode pegar cada número, mas quando a gente fala do número 7, o 7 é a perfeição. O 7 é o Shabbat. O 7 é algo que ainda está, digamos assim, dentro da natureza. Quando a gente fala do número 8, é algo que está me'al lateva. É algo que acontece que ele está acima da natureza. Por exemplo, a mitzvah de Brit Milá. Com 8 dias, um pai e uma mãe levarem seu filho para fazer Brit Milá, é algo que é acima da natureza. O milagre de Hanukkah são 8 dias também. Ou seja, tudo isso é fora da natureza. O 9, na realidade, ele é algo que ele é muito maior do que o próprio 8. Por quê? De acordo com alguns comentários, está escrito que o 9 é quando é criada Oró Shel Mashiach. É quando é criada a luz do Mashiach. E sem dúvida nenhuma, olha que coisa linda, que ligação forte a gente tem na nossa Parashá. Dentro da nossa Parashá a gente tem a história de Yosef. Se a gente for pegar todas as Parashiot da Torá, pessoal, sem dúvida nenhuma, a história de Yosef e essa Parashá é uma das Parashiot mais duras, mais difíceis, mais que machucam a gente muitas vezes em olhar tudo que aconteceu com Yosef. Tacaram no poço, subiram, vendeu e o outro. E também, sem dúvida nenhuma, dentro dessa Parashá, a história de Yehudá e de Tamar, que é que Yehudá teve os filhos casados com Tamar e etc. Que daqui também sai a descendência de Mashiach. Só que a gente vê aqui algo muito forte. Muitas vezes, e é essa a história de Yosef, muitas vezes, quando a Kadosh Baruch Hu, ele vai mandar a luz, ele vai criar a luz de Mashiach, como ela foi criada nessa Parashá, com a história de Yosef, ele não vai criar essa luz de uma forma sempre perfeita, sempre completa. Muitas vezes a luz de Mashiach, ela vai vir do fundo do poço. E é por isso que a gente tem Mashiach ben Yosef.
A gente está esperando por Mashiach ben David, mas a gente tem Mashiach ben Yosef. Por quê? Porque Yosef é a pessoa que mostra que por mais que você está no fundo do poço, e Yosef a gente pode falar, pessoal, no fundo do poço literalmente. Você está lá embaixo, mas olha até onde você pode chegar. Você pode ser vice-rei do Egito, e a gente sabe que no futuro Yosef vai chegar ao posto de vice-rei do Egito, e por outro lado você pode continuar a ser exatamente quem você é. Você pode exatamente manter tudo que você aprendeu, tudo que você vive na sua vida, mesmo estando no fundo do poço. Quando você sair dele, aí sim você vai conseguir colocar para o mundo a luz de Mashiach. E é por isso que Yosef, quando ele sai, ele tem todas as barachot do mundo. O Egito tem barachá, ele consegue decifrar os sonhos do Paró com a ajuda de Deus, e etc, etc, etc. Em outras palavras, que mesmo quando as coisas estão escuras, a gente também tem que legaresh. A gente tem que expulsar a escuridão. A famosa música Banu Roshech Legaresh. E a escuridão, sem dúvida nenhuma, é tudo que os gregos e a sociedade, muitas vezes, elas colocam na nossa vida. Então a gente tem que entender que quando a Kadosh Baruch Hu cria Orosh El Mashiach, a luz do Mashiach, ele cria nessa parashá. Quando parece estar tudo perdido, quando você olha e fala, como pode ser? Como pode ser que Yosef tem alguma chance na vida de ser alguém? Como pode ser que a gente olha muitas vezes hoje para Eretz Israel e fala, uau! Como pode que Eretz Israel é Reshit Simichat Geulateinu, é o início da nossa redenção? Tantos problemas, tantas pessoas que são assim, não são assim, e etc, etc. Só que a gente tem que lembrar que é exatamente aqui que a Geulah ela vai vir. É exatamente dessa maneira, com Eretz Israel como está hoje, que a Kadosh Baruch Hu criou a luz de Mashiach, e o que falta agora é nós acreditarmos, fazermos a nossa parte para que essa luz do Mashiach ela possa se revelar na nossa vida também. A luz que a gente vai propagar em Hanukkah, o milagre que a gente tem a obrigação de propagar em Hanukkah, como o Rambam, o Maimônides escreve que mitzvat Hanukkah e Havivah ad meod. É uma mitzvah muito querida, uma mitzvah que a gente tem que fazer de uma forma muito completa, muito positiva, com muito amor, para que a gente possa, Bezrat Hashem, aonde a gente acha que está escuridão, para que a gente possa pegar essa escuridão com o amor de Yosef, aproximando o coração, sem dúvida nenhuma, um do outro, para que a gente possa, dentro dessa escuridão, achar a verdadeira luz, a luz de Mashiach, que venha, Bezrat Hashem, em breve nos nossos dias. Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach, Bezrat Hashem, semana que vem, nos encontramos de novo.